Gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim num cenário diferente trazer um assunto um pouquinho diferente aqui também. Quem me conhece sabe que eu amo ler, a leitura é o meu hobby favorito e eu quis trazer um pouquinho disso pro canal também, gravar uns vídeos aqui pra vocês. E hoje, o assunto desse vídeo é nada mais nada menos do que a minha trilogia de livros favorita da vida. Desde que eu li esses livros, nenhum outro livro conseguiu superar. Nenhuma saga, nenhuma trilogia, nenhuma duologia, nenhum livro único. Esses livros ocuparam um espaço na minha estante, no meu coração, que nenhum outro tem, juro. E é óbvio que eu só poderia estar falando deles. A trilogia de Os Jogos de Herança. Eu realmente não sei por onde começar a falar desses livros. Como eu já falei, esses livros ocuparam um lugar no meu coração que nenhum outro conseguiu. Esses livros, eles ficaram famosos, na verdade, no BookTok, assim, durante a pandemia, no BookTok gringo. E desde que eu vi uma pessoa falando sobre eles, eu fiquei completamente obcecada. Esperei eles serem traduzidos e impressos aqui no Brasil, porque se tem uma coisa que eu amo é ter livros físicos. E uma coisa que eu posso falar é que valeu todo tempo de espera. Cada segundo que eu esperei para ler esses livros valeram a pena. E se você nunca ouviu falar sobre essa trilogia, esses livros pela escritora Jennifer Lynn Barnes contam a história da Avery, uma menina de 16 anos que de um dia para o outro herda toda a herança do maior bilionário dos Estados Unidos. E para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre a história, eu vou ler aqui a sinopse do primeiro livro para vocês. Avery Grams tem um plano para o futuro melhor: sobreviver ao ensino médio, ganhar uma bolsa de estudos e garantir sua independência. Mas sua sorte muda no instante em que o bilionário Tobias Hatton morre e deixa toda sua fortuna para ela, sendo que ela não tem ideia do porquê, ou ao menos quem é Tobias Hatton. Para receber a herança, Avery deve se mudar para a enorme casa Hatton, onde cada cômodo tem o toque do magnata, o seu amor por quebra-cabeças, enigmas e códigos. Infelizmente, a mansão também é ocupada pela família que Tobias Hatton acabou de despojar, incluindo os 4 netos do bilionário, garotos perigosos, magnéticos e brilhantes, que cresceram com a expectativa de que um dia herdariam uma fortuna. Enquanto o herdeiro Grayson Hatton está convencido de que Avery é uma vigarista, o seu irmão Jameson a vê como o último mistério do seu avô, um enigma, um quebra-cabeça a ser resolvido. Preso em um mundo de riqueza e privilégios, com perigo por todos os lados, Avery terá que jogar sozinha para sobreviver. O que dizer sobre esses livros? Gente, eu queria começar a falar desses livros exaltando a Jennifer Lynn Barnes, porque assim, essa mulher é uma gênia, simplesmente uma gênia. E eu falo isso por muitos motivos, mas um dos motivos que eu acho que é o maior de todos é que, apesar desse livro ser um livro voltado para um público adolescente, eu acho que ele pode ser apreciado por qualquer pessoa e qualquer tipo de leitor. Ela escreve com uma maestria que, assim, eu nunca vi nada igual. Como já é falado mais ou menos aqui na sinopse, esse livro traz muitos jogos, muitos enigmas, traz mistério, traz romance, traz assuntos familiares, traz, assim, um pouquinho de tudo para agradar todo mundo. E outra coisa que é genial é que simplesmente todos esses enigmas, todos esses jogos são tão bem pensados e tão bem arquitetados que você esquece que foi uma pessoa que realmente escreveu esse livro e não simplesmente um grande gênio bilionário. É bizarro o quanto ela consegue trazer essa imersão e você se sente realmente parte da história e acredita que cada coisa que aconteceu aqui foi real. Esse livro, ele traz um pouquinho de tudo para agradar todos os tipos de leitores, mas sem nada ficar muito exagerado e sem faltar nada também, sabe? É um livro para qualquer tipo de leitor. Eu queria começar então falando sobre o primeiro livro. Bom, como eles começam a falar aqui na sinopse, para ganhar a herança, a Avery precisa ficar 1 ano na casa Hatton. Então, esse primeiro livro traz um pouco dos primeiros meses ali dela dentro dessa casa, tentando entender por que que ela foi escolhida, tentando entender essa nova realidade que ela tá vivendo, descobrindo tudo sobre a casa, sobre o Tobias, sobre todos os personagens. Então, assim, a gente acompanha desde o momento que ela descobre que ela é herdeira
e todo esse dia a dia dela. Eu queria ressaltar também que nesse livro a gente conhece muitos personagens. Essa história é uma história muito rica em personagens e é outra coisa que a Jennifer faz com maestria, porque eu acredito que é muito difícil criar um livro com tantos personagens, tantos núcleos e conseguir desenvolver cada um deles muito bem. Cada personagem que tá nesse livro tem um propósito, tem um motivo para ele estar ali, é muito bem desenvolvido, você consegue conhecer e entender a importância daquele personagem, eu acho isso simplesmente genial. Então, desde o Harry, que era um morador de rua que jogava xadrez com a Avery na praça, até os 4 irmãos Hathorn, né? Então, o Nash, o Grayson, o Jameson e o Xander, até os cuidadores, assim, da casa, todos eles são importantes e têm um papel na história. Nesse livro, a gente descobre também um pouquinho sobre o passado um pouco sombrio, assim, dos irmãos Hathorn, o que também é muito legal e é uma coisa que eu não esperava quando eu comecei a ler, eu não esperava que a gente fosse adentrar um pouco, assim, no passado de cada um deles, entender os motivos pelos quais eles agem da forma como eles agem. Então, tem um outro mistério além desse da própria Avery, que também, assim, a gente vai tentando descobrir e entender o que tá acontecendo, que envolvem os irmãos, o que também é muito, muito legal. Então a gente vai descobrindo sobre todos os segredos que eles escondem, entendendo a forma como a relação de cada um com o avô impacta na relação de cada um com a Avery, porque sim, a gente também tem um romance nesse livro, a gente tem o início de um triângulo amoroso, que apesar de não ser o foco desse primeiro livro, a gente acompanha o desenvolvimento, assim, nesse e nos próximos livros, e a gente consegue sentir, assim, esse gostinho de romance, ter aqueles momentos, assim, de torcer pelos personagens, e isso também é muito, muito bom. Pra mim, que sou uma leitora de romance, que não abre mão de ter um pouquinho de romance nos livros que eu leio, isso aqui me fez muito, muito feliz. Então, assim, tudo é muito bem pensado. Você consegue entender cada motivo por trás de cada ação e consegue realmente se apaixonar por todos esses personagens, sabe? E esse livro é o início perfeito para uma trilogia, porque ao mesmo tempo que você consegue entender a história desse livro sozinha, entender o final desse livro, ele também te deixa muito curioso para ler os próximos e ver como a história termina de se desenrolar. É bizarro o quanto que eu fiquei ansiosa para ler os próximos depois que eu terminei de ler esse aqui, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela sensação de tudo bem, tô entendendo o que tá acontecendo. O que também acho muito difícil em algumas sequências e trilogias e sagas. E para terminar a falar sobre esse primeiro livro, porque eu queria falar dele de uma forma mais geral, porque ele precisa ser lido sem spoilers. Eu queria mostrar a capa desse livro, que tudo bem que essa aqui é só uma jacket, dá pra ver a capa que tá por baixo. Essa aqui é a versão da capa original e americana, porque ela é simplesmente perfeita e ela te dá muitos indícios assim sobre o que acontece na história também. Bom, o segundo livro ele traz ainda mais respostas para o primeiro enigma assim que a gente começa a desenvolver no primeiro livro, mas ele traz ainda mais mistério, ainda mais jogos, ainda mais enigmas, o que deixa o livro assim completamente novo e não entediante. E por que eu falo isso? Porque pelos livros se passarem no período de um ano e no mesmo ambiente, meio que contando um pouco da mesma história, eu tinha muito receio deles ficarem entediantes ou repetitivos, mas isso não acontece em momento algum, porque a Jennifer é uma gênia e ela te surpreende a cada capítulo. Então, nesse livro, a gente começa a entender e a se perguntar se a Avery tem ou não tem alguma relação familiar com os Hathorn, porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o passado dela, sobre o passado da mãe dela, e a gente começa a desvendar algumas coisas, alguns pontos chaves que podem ser muito importantes para entender o porquê que o Tobias Hathorn escolheu a Avery para herdar todo o seu dinheiro, todas as suas casas, toda a sua posse, enfim, tudo.
Então, conforme a história vai se passando, a gente vai conhecendo novos lugares, a gente vai conhecendo cada vez mais sobre o passado da Avery, cada vez mais sobre o passado da mãe dela, e cada vez mais perguntas vão surgindo e cada vez mais enigmas para serem descobertos, o que é muito, muito, muito legal e te deixa assim na pontinha da cadeira o tempo inteiro, porque você fica muito curioso para entender o que tá acontecendo. Entrando agora numa parte com spoiler, se você não quiser ver o spoiler, é só pular para este segundo aqui. Mas se você já leu o livro, ou assim como eu, não liga para um pouquinho de spoiler, às vezes os spoilers te motivam, então pode continuar aqui comigo. A forma como o primeiro livro termina, contando pra gente que o Harry, né, o morador de rua que jogava xadrez com a Avery, é na verdade o Toby, o filho adotivo perdido do Tobias, deixa a gente completamente perplexo, né? Pelo menos eu fiquei em choque total. E te deixa muito maluco pra entender o que acontece nesse livro, principalmente o nome sendo O Herdeiro Perdido. Você já entende que vai ter alguma coisa a ver com essa história do Harry, do Toby e da Avery. Então, quando a gente descobre que o Toby e a mãe da Avery tiveram um contato, eles namoraram há muito tempo, você começa a ficar ainda mais desesperado pra entender o que acontece, porque e se a Avery realmente for filha do Toby? O que isso significa pra história? Como que o Tobias sabia da existência dela? E mil outras perguntas. Sua mente vai explodindo e tudo começa a parecer se encaixar, você acha que tá entendendo tudo o que tá acontecendo, mas não, sempre vai ter uma reviravolta e esse livro te surpreende a cada página, a cada capítulo, a cada acontecimento e é simplesmente bizarro, juro, é bizarro. Esse livro traz novos cenários, ele aprofunda na relação da Avery com os meninos, a gente vê o crescimento da Avery diante das situações, a gente vê a Avery correndo mais perigo e tudo vai te deixando com ainda mais vontade de ler o próximo livro e entender como que essa história termina. Essa também é uma sequência perfeita. É exatamente como a outra, você consegue entender mais ainda sobre a história. A história tem um final, mas ela deixa muita abertura para o próximo livro e você fica assim: meu Deus, eu preciso comprar o próximo livro agora. Não tem como. Eu, por exemplo, terminei de ler esse livro e na mesma hora entrei na Amazon e comprei o terceiro livro, porque eu não aguentava esperar para ler e ver o que acontecia nessa história. E, de novo, a capa é simplesmente maravilhosa. Ela também te dá um pouquinho mais de spoilers, entre aspas, sobre o que pode acontecer. E assim, genial, perfeita, maravilhosa e fica linda na estante. E por fim, chegamos nele, o terceiro livro dessa saga maravilhosa. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, eu confesso que eu demorei muito para começar a ler, porque eu tava com muito medo de acabar, porque eu não queria que acabasse, eu queria continuar lendo mais 20 livros sobre essa saga se eu pudesse. Na aposta final, a gente vê a Avery nas últimas semanas ali pra ela conseguir a herança. Então a gente acha que vai ser aquela coisa ali, não, tudo bem, a gente vai só acompanhar ela nessas últimas semanas, ver o crescimento dela, o que vai acontecer. Mas não, a história fica ainda mais interessante, ela não é nada monótona, a gente aprofunda mais nos personagens, a gente conhece personagens novos que são muito, muito importantes, assim, pra história e pro desenrolar, pro final do livro, e assim, o que dizer? A gente tem perigos ainda maiores, enigmas maiores para serem resolvidos, jogos, assim, completamente malucos e perigosos. Ai, é simplesmente perfeito. Perfeito, perfeito. É tudo que você poderia pedir pra uma conclusão de trilogia. Tudo. E agora eu vou começar a dar mais um spoiler, então se você não quer ver, é só pular pra este segundo aqui. E, gente, quando a gente descobre que a Avery não é filha do Toby, eu pelo menos achei que ia morrer por ali. Mas não, a gente conhece a verdadeira filha do Toby, que chega trazendo a informação não só que o pai dela foi sequestrado e que as únicas pessoas capazes de ajudar ela a encontrar o pai dela e salvar o pai dela são os Hathorn, mas também ela chega acabando com o coração dos meninos porque ela parece muito a Emily, que é uma personagem muito, muito importante do primeiro livro. Ela aparece assim em todos os livros um pouquinho
e ela tá muito ligada ao passado dos meninos, passado sombrio que eu falei lá no início, sabe? Então, assim, mais surpresas, mais reviravoltas e esse livro ele traz um jogo assim perigosíssimo que envolve a Avery, os meninos e uma pessoa extremamente poderosa. Então a gente vê como que a Avery evoluiu, como que as relações dela estão mais fortes, como que ela lida melhor com toda essa vida assim pública e de milionária, bilionária. E de brinde, a gente ainda conhece um pouquinho mais sobre o passado do próprio Tobias, que apesar dele ser um dos personagens mais importantes da história, é só nesse último livro que, pelo menos pra mim, que eu consegui entender de verdade quem que ele era e conhecer um pouquinho mais sobre o passado dele e o que levou ele a ser o homem mais poderoso dos Estados Unidos. O final desse livro é de tirar o fôlego e você fica muito triste quando acaba, porque é aquela sensação de eu poderia ler mais milhões de livros sobre essa história. E para nossa felicidade, quando acaba esse livro, a Jennifer deu sim continuidade à história com o livro chamado Os Irmãos Hathorne, que se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo falando sobre esse livro aqui também. E também já temos, tem uma data de lançamento nos Estados Unidos para um livro chamado The Grandest Game, que você também entende quando você lê esse livro aqui, e que promete trazer de volta algum dos personagens dessa trilogia maravilhosa e trazer novos personagens também, e eu tenho certeza que vai ser simplesmente incrível. Bom, gente, eu amei falar sobre isso aqui. Eu poderia ficar horas falando sobre esses livros e sobre 1000 outros livros por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque eu pretendo trazer mais vídeos como esse por aqui. Mas por hoje é só. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, deixa um comentário aqui pra mim, me conta o que você achou, quem são seus personagens favoritos, qual é o seu livro favorito. Se você ainda não leu, eu não sei o que você está esperando. Quando você ler, volta aqui e me conta também. E não se esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!